Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, muitas pessoas novas chegando no Instagram, chegando aqui no YouTube, e a maioria das perguntas é como tudo começou, conta um pouco da sua trajetória. Então, como as pessoas perguntam muito sobre isso, e eu acho que é um processo um pouquinho longo, então eu achei melhor gravar um vídeo no YouTube para explicar tudo isso para vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline Oliveira, eu sou formada em propaganda e marketing e trabalho há quase 4 anos com organização residencial. Como tudo isso começou, gente? Desde pequena eu sempre fui muito organizada, assim, eu sempre tive a missão na minha casa de cuidar das minhas coisas. Então minha mãe sempre falava para eu arrumar meu quarto, para eu fazer a cama. E eu não consigo me lembrar de nenhuma situação que aquilo era algo pesado pra mim, sabe? Tipo, ai, eu odeio fazer isso, ai, eu odeio arrumar. Eu nunca sofri com essas tarefas. É claro que eu preferia estar na rua brincando, jogando videogame, como qualquer criança normal, mas eu não via aquilo como um sofrimento. E com o passar do tempo, desde que eu cresci assim com esse hábito de ir organizando, de ir cuidando das minhas coisas, eu tinha prazer em tudo isso. E aí eu tinha pra mim que eu era uma pessoa organizada, mas eu não fazia ideia de que isso existia, uma profissão, até porque a gente tá falando de alguns bons anos atrás, que as pessoas também acham que eu sou bem novinha, mas já passei dos 30 faz algum tempo. Não vou revelar a idade. Só que aí, assim, eu sempre quis também, eu sempre tive o desejo de empreender. Eu nunca me vi sendo dona de loja. Sei lá, minha mãe sempre falava que ela tinha um sonho de ter uma perfumaria, porque minha mãe gosta de cosméticos, de coisa de cabelo, de não sei o quê. E ela tinha essa vontade. Eu já nunca me vi atrás de um balcão, abrindo loja, fazendo algo nesse sentido. Mas eu queria ser dona do meu próprio negócio, só que eu não fazia ideia do que fazer. Então, eu costumo dizer que a organização me encontrou e me tornou uma empresária, porque eu não fui tão atrás disso, assim, eu acho que era muito coisa do destino. Em 2012, conheci meu atual marido, e depois de 2 anos de namoro, a gente resolveu comprar um apartamento, e esse apartamento é aqui onde eu estou, onde vocês estão vendo. Eu moro em Alphaville, Barueri, a cidade, interior de São Paulo, bem próximo de São Paulo, mas é uma cidade do interior de São Paulo. É uma outra cidade, né? Um outro município. E aí, quando eu tive essa coisa na minha cabeça que eu iria me mudar, que a casa um dia ficaria pronta e a gente ia mudar de cidade, quer dizer, ele já morava aqui e eu morava em São Paulo. Eu ia mudar de cidade e tal, e aquilo ficava muito na minha cabeça, assim, tipo, eu preciso o quanto antes decidir o que eu vou fazer, porque eu não quero ter que ficar pegando meu carro, pegando estrada todo dia pra ir trabalhar. E outra, que assim, trabalhava em agência de publicidade por 13 anos. E agência de publicidade, todo mundo sabe, né? A gente tem hora pra entrar, mas a gente nunca tem hora pra sair. E eu me via numa situação assim. Eu não sei achar a palavra, mas eu me via, tipo, numa situação que eu me cobrava muito uma resposta do que eu ia fazer da minha vida. E aí eu ficava assim, gente, eu vou casar, eu vou mudar de cidade, não tem condição de eu ficar pegando estrada todo dia pra ir trabalhar, todo dia no mesmo horário, um puta trânsito, sabe, sei lá que horas eu vou voltar pra casa. E eu tenho minhas crenças, né, de que quando a gente casa, a gente não é só esposa, a gente é mãe, a gente é cozinheira, a gente é faxineira, enfim, a gente é esposa também, então era um pouco de tudo. Eu falei assim, eu vou acumular funções e eu ainda vou sofrer com deslocamento, então mais do que nunca eu preciso descobrir o que eu vou fazer. Aí eu falei, deixa eu ver se eu acho agência de publicidade, coisa, porque eu sempre trabalhei em agência de publicidade, gente, assim, eu trabalhei 1 ano só com sistemas, com empresa de tecnologia, mas não era minha pegada.
E aí eu voltei pra agência de publicidade, então assim, é o que eu mais sei fazer. E aí eu fui procurar agência de publicidade também aqui na cidade de Barueri. Tudo que eu via era só agências digitais, mas como é uma cidade pequena, muito próxima de São Paulo, não tinha tanta agência de publicidade na época, e aquilo fazia com que eu entrasse cada vez mais em desespero, com medo de não conseguir trabalho, de ficar nesse vai e vem e tal. Até que um dia eu com as minhas amigas do trabalho, onde eu tava trabalhando naquela época, conversei com as meninas assim, o que você vai fazer no sábado? O que vocês vão fazer de final de semana? Sabe aquela coisa, assim, saiu pra almoçar, aí a gente quer saber o que cada um vai fazer, se vai sair, se vai pra barzinho e tal. Aí todo mundo cheio das programações, tipo, vou visitar, sei lá, meu filho, vou fazer sei lá o quê, e você, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, gente, eu vou arrumar meu armário. Nessa hora, vocês não têm noção. Cara, se eu pudesse congelar um momento, eu acho que eu congelaria esse momento, assim, do que aconteceu quando eu falei pras pessoas que eu ia passar o final de semana arrumando meu armário, sem sair, sem ir pro cinema, sem ir no shopping, sem nada. Eu só ia arrumar o meu armário. As pessoas assim, você é louca, você vai ficar arrumando guarda-roupa no final de semana, tipo, vai descansar, vai sair. Falei, gente, mas eu tenho tanto prazer em fazer isso, tipo, abrir meu armário, ver escala de cor, saber onde tá cada coisa, sabe? Você quer um sapato, uma blusa, você sabe exatamente onde tá, gente, é um prazer. Eu abro e fecho, sabe? Porque eu acho aquilo muito maravilhoso, muito engrandecedor e me ajuda na minha rotina, sabe? Tipo, eu não abro o armário assim, o que será que eu vou usar? Não, eu já sei o que eu quero usar, eu já abro, já sei onde tá cada coisa e eu não perco tempo. E as pessoas achavam que eu era louca, tipo, você é louca. Beleza, isso era uma sexta-feira, passou o final de semana. Na segunda-feira, uma dessas amigas que estavam lá presentes nesse almoço me trouxe um folhetinho, um panfletinho. Aline, passei em frente de uma loja que vende alguns produtos organizadores e eu vi um panfleto desse. Como você disse que gosta de arrumar armário, eu achei que você ia gostar. Trouxe pra você ver. Quando eu peguei um panfleto, era um panfleto da loja Iru Organizer, que fica na Vila Mariana. Hoje tem outras franquias, mas era deste endereço específico. E era um folheto falando de curso para ensinar a organizar a casa. Como organizar o quarto, como organizar banheiro, cozinha, lavanderia, todos os ambientes da casa. Tinha a parte teórica, tinha a parte prática. Ia ser, sei lá, cada ambiente era um dia, eu acho que era isso, assim, tipo, na parte da manhã, e como eu trabalhava, eu fui atrás de fazer cursos no sábado, então às vezes tinha sábado que era feriado, aí sabe, um negócio vai se estendendo? Mas era assim, tipo, vamos organizar quarto. Aí a parte da manhã era a parte teórica, qual a altura das gavetas, ideais, era um curso muito completo, gente, muito completo. Aí a gente ia almoçar, e quando a gente voltava do almoço era a parte prática, que era a coisa mais legal, era pegar um monte de roupa, saber o que vai pra cabide, o que vai dobrar, como dobrar, fazer gabarito. Gente, era assim, era muito gostoso, era muito proveitoso. E aí, aliás, eu tô falando que eu fiz o curso, né? Eu pulei uma etapa. E aí eu decidi ligar no curso. Eu achei muito interessante. Liguei lá na loja pra saber quanto custava. E na época era um curso que custava tipo R$2.000, assim. Gente, eu tô falando de 4 anos atrás. Eu não faço ideia de quanto custa esse curso hoje. Mas na época, pra mim, ainda mais que eu tinha comprado apartamento, a gente tava poupando pra reforma, pra obra, essas coisas. Comprar as coisas da casa, R$2.000 era muita grana. Aí eu falei, putz, e agora? Tipo assim, eu só tenho uma fonte de renda. Se eu tirar R$2.000 da casa pra fazer o curso, vai faltar R$2.000 da casa. Então eu tinha que tomar uma decisão. Aí foi na época que eu falei pro meu namorado, falei, olha, eu vi um curso assim, assado, tal, custa R$2.000, o que você acha? Eu queria fazer, tal, eu gosto muito de organizar, talvez esse seja o caminho para eu empreender, quem sabe eu tenho meu próprio negócio, já que eu queria fazer. Aí eu falei, bom, a gente vai se mudar pra Alphaville tem um monte de casa,
as pessoas podem precisar do serviço, então eu vou ter uma demanda maior de gente para atender e tal. Aí ele falou assim, olha, sabe o que você quer, se você tá sentindo, vai fazer o curso. Eu falei, então, eu tô conversando com você justamente por isso, porque assim, eu não tenho 4.000, eu tenho 2.000, que ou vai pro curso ou vai pra casa, eu tenho que tomar uma decisão. E como eu não comprei a casa sozinha, eu comprei a casa com você, eu queria tomar essa decisão em conjunto. Aí ele falou, olha, eu acho que você deveria fazer. Primeiro que é algo que você gosta, conhecimento é algo que não se perde. E mesmo que, sei lá, do futuro você decida que não é isso que você quer, não é isso que você vai trabalhar, pelo menos você organiza a nossa casa quando a gente se mudar. Então você já vai saber como fazer, como guardar as coisas e tal. E aquilo me incentivou muito, sabe? Era, tipo, a dúvida que eu tinha foi o que me empurrou pra frente, assim. Essa é a grande verdade. Aí na hora eu já liguei no curso, já queria saber quando era o mais rápido possível e fiz o curso. O curso levou em média uns 3 meses para serem concluídos, que foi bem no início do ano. Aí em fevereiro teve carnaval, aí não trabalhou, feriado de São Paulo, enfim, um monte de feriado, um monte de coisa. E não ia acontecendo nos sábados, isso começou a fazer de sábado, durou 3 meses. Quando eu peguei o certificado na mão, gente, vocês não têm ideia. Foi uma coisa assim, durante o curso eu já fiquei tão empolgada, tão maravilhada com aquilo tudo, que eu falei assim, gente, é isso que eu quero. Nossa, é incrível, vou dar certo. E aí você vai fazendo as aulas, você vai vendo que você consegue ser ágil, você vê o resultado transformador que você tem de um antes e depois, assim, gente, eu recomendo muito esse curso, assim, tem outras escolas, outros lugares que fazem, inclusive as pessoas me perguntam se eu dou curso, porque eu ainda não dou curso, eu só tenho um curso de dobras, por enquanto, online, que são todas as dobras que eu aprendi, eu já fiz este curso, eu fiz curso de dobras com a Carol Rosa, e tudo que eu sei fazer de dobras, eu coloquei isso num curso para ensinar outras pessoas num valor bem abaixo do que é o mercado, do que você ir presencialmente fazer. Mas quem sabe um dia eu dou um curso para profissional, mas se eu der, vai ser muito nesse esquema de ter prática, de ser presencial, porque eu gosto disso, eu acho incrível essa experiência, assim. Enfim, quem sabe no futuro. Mas durante o curso, quando você vê as coisas acontecendo, você vê o quanto aquilo é transformador, o quanto isso facilita, o quanto... Gente, é um divisor de águas quando você descobre que ser organizada não é só ser organizada com as suas coisas, mas é você poder transformar a vida de outras pessoas através da organização. E ali eu falei, eu já sei, é isso que eu quero fazer e tal. E como eu já trabalhava em agência de publicidade, então pra mim foi um pouquinho mais fácil, porque eu já tinha umas pessoas ali do meio, do meu convívio. E aí eu já falei com uma diretora de criação, falei, ai, me ajuda, eu queria fazer um logo assim e tal. Eu já fui atrás de nome, foi quando eu decidi que seria Olive Organizer. Fiz numerologia, essas numerologias de Google, sabe? Tipo, o que as pessoas vão pensar, o que você quer que elas pensem, enfim. Tava dando tudo certo, gente, tava casando tudo. Eu falei, é isso. Aí quando eu peguei o certificado, eu já tinha cartão de visita, eu já tinha logo. Aí em maio de 2016 foi quando eu comecei a abastecer, março de 2016, eu comecei a abastecer meu Instagram com, que a gente fala de laboratório, né? Na verdade é a organização que a gente faz dentro da nossa casa mesmo, com alguns antes e depois, coisas que eu fazia assim, na minha casa, na casa da minha tia, no quarto do namorado. Então eu ia criando um portfólio, uma experiência para saber quanto tempo eu levava para organizar cada cantinho, como se eu estivesse dentro da casa do cliente, para saber quanto tempo eu levo para organizar um guarda-roupa masculino, quanto tempo eu levo para uma cozinha. Então eu aproveitei disso, assim, de fazer na minha casa, de cronometrar o tempo para saber minha produtividade, até para poder formar um orçamento para o cliente que fosse próximo do que eu realmente iria entregar. E aí nesse período eu ainda trabalhava, então eu não tinha clientes. De março que eu fui abastecendo, assim, eu só fui ter cliente em dezembro de 2016, então foi um processo que demorou, mas também foi um processo que eu não fui atrás, porque eu ainda trabalhava, então
eu queria fazer, mas eu queria trabalhar só de final de semana, porque eu não queria abrir mão do trabalho com uma coisa tão incerta ainda na minha vida. Só que, gente, meus clientes não queriam que eu fosse trabalhar de final de semana, porque final de semana, meus clientes estão com a família em casa, eles querem ir pra praia, eles querem curtir, eles não querem umas meninas mexendo no guarda-roupa, fazendo bagunça. Então eu tinha muito essa dificuldade de me ingressar no mercado de organização, porque eu só tinha disponibilidade para trabalhar de final de semana. E aí, quando chegou dezembro, a agência que eu trabalhava entrou de férias coletivas. E nessa de entrar de férias coletivas, eu tinha 2 semanas para poder trabalhar todos os dias, segunda a sexta. E foi assim que aconteceu. Então, tipo, eu contei pra todo mundo que eu era personal organizer, que eu tava abrindo a minha empresa. E aí falei pro pessoal da faculdade, pro pessoal da agência. Então, assim, eu fazia uma reunião com, sei lá, fazia reunião com a Globo. Aí eu falava pra Globo, Globo, olha, eu vou ficar aqui mais um tempo, mas eu tô abrindo uma empresa de organização, nananana, eu explicava tudo. Então, toda reunião que eu fazia, eu contava pra todo mundo da empresa, eu falava pra todo mundo me seguir no Instagram pra conhecer meu trabalho melhor e tal. Aí já tinha feito o site. E aí foi quando foram começando a aparecer clientes, porque um indicava pro outro. Eu não fazia Google, não fazia nada, era só mais indicação do boca a boca. Virou-se o ano de 2016 para 2017 e aí 2017 foi muito um divisor de águas na minha vida, porque em 2017 eu fui fazendo alguns trabalhos no final do ano de 2016, essas pessoas iam me indicando para outras pessoas, essas outras pessoas me contratavam. E aí, às vezes, tinha momento que elas queriam que eu fosse trabalhar na semana, e na semana eu tava trabalhando na agência. E aí eu comecei a ter um conflito interno comigo mesma, assim, tipo, sofrer com aquilo, sabe? Tipo, não era legal. Eu comecei a entrar em desespero de novo, mais uma vez. Eu tinha desespero do tipo, o que que eu vou empreender, o que que eu vou fazer? E aí eu entrei em desespero naquele momento porque eu não sabia como atender aqueles clientes. Eu tinha muito receio de abrir mão do meu emprego, porque eu era registrada, CLT, tinha todos os meus benefícios, férias, 13º, ticket, todos esses benefícios, plano de saúde, tudo que a gente tem numa empresa convencional eu tinha. E aí a organização era assim, uma vez por mês aparecia um cliente, não era uma coisa constante, contínua, tipo, todo dia eu tenho um cliente, como eu tinha esse hábito de ir pra agência. Então aquilo pesava pra mim, porque eu tinha medo de sair e precisar do dinheiro, afinal eu tava construindo uma casa, eu tava fazendo obra, eu precisava do dinheiro mais do que nunca pra isso, pra conseguir ajudar nas coisas da casa. E eu também queria fazer o que eu gostava. A publicidade, por mais que eu tenha amor pela veia criativa, sempre fui muito criativa, sempre fui de inventar muitas coisas. Vocês devem perceber isso pelo meu Instagram e tal, eu toco tudo isso pessoalmente. O site, todos os textos, cada vírgula, cada foto, cada página, tudo veio da minha cabeça, eu que projetei, até a ordem de cada coisa que fosse ficar no site, no meu Instagram, tudo eu fiz sozinha, tudo eu projetei sozinha, todos os textos eu criei sozinha, as fotos, edição de foto, tudo, gente, tudo eu faço por essa minha criatividade, por... enfim, né, eu querendo ou não tenho uma certa experiência. E aquilo me dava um certo receio, um certo medo, porque eu não tinha muita certeza do que ia ser do futuro. E você ter certeza do futuro, eu acho que é uma coisa muito normal, né? Todo mundo tem medo de arriscar, a gente tem muito medo do novo. Mas eu tinha medo de abrir mão de uma experiência, de um investimento de vida, porque eu estava há 13 anos trabalhando com publicidade, formada, com graduação em faculdade e tudo, e tipo, abrir mão de uma carreira total, todo um plano de vida para investir em algo muito incerto, que ainda no Brasil não é reconhecido. Para quem não sabe, a gente não tem um sindicato, uma coisa de personal organizer, tem só uma associação sem fins lucrativos, que as pessoas trabalham sem remuneração, querendo fazer algo pelo mercado, mas ainda é algo muito pequeno aqui no Brasil.
Então a gente não tem uma regulamentação da profissão, por isso que tem tantos cursos mundo afora, que às vezes uns são bons, outros não são ruins, mas a gente não tem reconhecimento do MEC, a gente não tem nada disso. Então ainda é um mercado muito incerto que eu iria apostar. Então eu comecei a ter medo, só que aí eu sofria, porque eu queria atender meus clientes e eu tava na agência. Aí eu comecei a faltar na agência. Então, tipo, a pessoa que trabalhava lá, que ainda trabalha lá até hoje, a gente ainda tem contato, ela era gerente geral da agência e foi ela que me deu o panfletinho do curso. Então eu sempre dividi tudo que acontecia com ela. E aí eu falei pra ela, eu tenho um cliente e tal, vou fazer uma mudança, nossa, eles vão me pagar muito bem, eu preciso muito ir, porque eu preciso desse dinheiro na minha obra, porque não sei o que. Ela, quantos dias? Eu falei, eu preciso de 3 dias, só 3 dias eu consigo resolver, eu faço a mudança todinha da casa inteira em 3 dias. Ela, então tá, inventei uma virose, dor de barriga. Aí ela assim, mas se eu te ligar é porque as coisas estão pegando, você tem que resolver. Eu falei, não, eu faço o seguinte, eu vou ficar lá trabalhando, se pegar, você me liga, eu saio de canto, eu resolvo, e aí quando eu voltar pra casa eu trabalho à noite, mando e-mail à noite, o que for. Gente, eu fiz isso. Fiquei com virose, inventei virose, aí eu peguei, tipo, tinha dias das minhas férias, quando eu tive uma outra mudança, eu tinha mais alguns dias pra tirar, aí eu comecei a pedir pra tirar esses dias, porque eu precisava descansar, porque eu tava muito estressada com a obra da minha casa. Gente, foi mentira atrás de mentira, essa é a grande verdade, entendeu? Eu sou muito transparente, mas vocês pediram que eu contasse a minha história, como tudo isso começou, toda essa trajetória. Eu sei que o vídeo vai ficar longo, eu espero que vocês tenham paciência de assistir, mas vocês pediram pra fazer, eu vou fazer, melhor do que ficar fazendo um milhão de edições, né? Eu acho que enfim. Bom, e aí... depois eu não tinha mais desculpas, eu não tinha mais férias coletivas, eu não tinha mais emenda de feriado, eu não tinha mais nada pra fazer. Cada vez mais que eu atendia um cliente, mais clientes surgiam e eu comecei a surtar. Eu entrei de novo em desespero, dizendo assim, gente, eu tô amando organizar, eu tô amando fazer isso. Tipo, os clientes estão me ligando, só que eu fico triste porque eu não tenho agenda pra atender esses clientes e eu não sei o que fazer. E aí eu comecei a entrar em desespero, entrar em surto. E foi quando eu sentei de novo, com até então meu namorado, pra conversar e falar que eu não sabia mais o que eu tava fazendo, porque ele tem uma empresa, então ele poderia, tipo, me orientar profissionalmente o que fazer, como que acontece isso, enfim, né? A gente pega conselhos de onde der, que era a pessoa mais próxima e experiente, que tinha um negócio e tal. Ele falou, cara, você tá sofrendo com o que todo empresário quer sofrer. Tipo, ter uma demanda de cliente tão boa e tão grande que você não sabe como atender. Esse é o melhor cenário. Eu falei, tá, mas é o melhor cenário aonde? Porque ter cliente e não ter agenda pra atender, onde é o melhor cenário? Eu tentava empurrar todo mundo pro final de semana, que era o que eu queria fazer. Aí ninguém queria mudar de final de semana, sábado e domingo. O povo quer descansar no sábado e domingo. O povo quer chamar os amigos pra apresentar a casa. Não ter alguém desembalando e guardando tudo. E aí a gente fez uns cálculos, a gente pensou muito e eu tomei uma decisão de tentar fazer um acordo com os donos da agência. Porque, mais uma vez, eu tinha medo de abrir mão de algo certo por algo duvidoso, que era a nova profissão de personal organizer. Meu pai me achava louca. Meu pai falou, você é louca, você vai trocar registro da carteira, tudo certinho, pra ir pra um lugar que você nem sabe arrumar casa, vão achar que você é faxineira, vão achar que sei lá o quê. Enfim, meu pai surtou, que eu tava fazendo tudo errado. Hoje ele reconhece, hoje ele dá graças a Deus. Só que também, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu trabalhava com publicidade, eu não ficava nem 6 meses numa agência. Era muito difícil ficar mais do que 6 meses em algum lugar. Eu trabalhei em diversas agências. Porque eu enjoava, eu não gostava daquela rotina de todo dia chegar, olhar para as mesmas caras, aquilo me irritava de um jeito, tipo, eu não era feliz. E aí eu queria crescer, eu queria ganhar mais e ninguém me promovia. Aí eu tinha que sair de um lugar para outro para eu ganhar um outro cargo maior, para ganhar mais dinheiro em outro lugar. Então eu ficava toda hora mudando. Eu tive até um namorado, né, nessa época aí de publicidade, que ele falava assim pra mim, cara, você não para em lugar nenhum, isso não é bom pra currículo de ninguém. Eu falei, mas eu não aguento, as pessoas me irritam, eu não tenho saco.
Ele falou, você precisa aprender a ser paciente, você precisa ficar num lugar, porque isso não vai ser bom pro seu futuro. E meu pai, depois de um tempo, depois dele falar que eu pulava tanto de galho em galho também, que ele não conseguia entender, ele falou, agora eu entendo porque isso acontecia de você ficar só 6 meses no lugar. Porque você não era feliz. Porque você é feliz hoje fazendo o que você faz, trabalhando pra você. E, gente, eu vou dizer, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava em agência, de não ter hora pra sair da agência. Hoje eu tenho hora, eu tô na minha casa, mas aí eu chego na minha casa e fico até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E quando eu tenho várias ideias na minha cabeça, do tipo, ai, quero fazer isso, quero fazer aquilo, piorou. Aí é que eu não durmo, tenho insônia. Mas enfim, aí eu fui fazer um acordo com os meus chefes. E eu acho que eu vou deixar essa parte 2 para um próximo vídeo, para vocês continuarem me assistindo. Então não perca o próximo vídeo que eu vou contar para vocês como que eu fiz essa migração, essa transição de uma carreira registrada, de um regime CLT, que acordo foi esse que eu fiz com os meus antigos chefes para que eu seguisse com a Olive Organizer. Te espero na minha história parte 2. Até o próximo vídeo.